Olá, pessoal! O assunto da aula de hoje é gráficos de sistemas materiais. Nós vamos analisar como substâncias puras e misturas se comportam quando aumentamos a temperatura no decorrer do tempo. Primeiro, vamos começar com uma substância pura. O que acontece? Vamos partir de uma substância pura sólida, o gelo, por exemplo. Aumentamos a temperatura até o gelo começar a derreter. Quando ele começa a derreter, sua temperatura se mantém constante até que todo o gelo tenha virado água. Depois, a temperatura continua aumentando até que comece a evaporar. Quando começa a evaporação, a temperatura volta a se manter constante. Quando todo o vapor estiver formado, a temperatura pode voltar a subir. Uma mistura funciona um pouco diferente. Temos uma mistura sólida. Aumentamos sua temperatura até o ponto que deveria ser o ponto de fusão. Entretanto, quando a mistura começa a derreter, ela continua variando sua temperatura, em uma intensidade menor, mas ainda assim varia. Ela tem uma variação durante sua fusão. Depois teremos a mistura totalmente líquida. E acontece exatamente a mesma coisa quando formos evaporar esta mistura. Ou seja, ela não terá um ponto de ebulição uniforme. Ainda existem os casos particulares de misturas eutéticas e azeotrópicas. Uma mistura eutética se comporta como se fosse uma substância pura no que diz respeito à fusão. Entretanto, depois que toda a mistura se encontra no estado líquido, ela volta a se comportar como uma mistura comum. Isto é, tendo uma variação durante a sua ebulição. Uma mistura azeotrópica funciona como se fosse uma substância pura quando ocorre a sua ebulição. Mas a fusão, ela funciona como uma mistura simples. Isto é, não tem um patamar no ponto de fusão. O patamar ocorrerá na ebulição. Muito obrigado.